Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Sim, estamos começando setembro, por incrível que pareça. E estou aqui com o meu companheiro da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, companheiro do nosso Clima na Semana, que estamos começando agora. Muito bom dia, Marco! Tudo bem? Bom dia, meu amigo Alessandro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E olha, setembro chegou agora, hein? Agora o Que bicho. coisa, né, Marco? Que coisa, né? Esse ano já passamos tanta coisa aqui no Rio Grande do Sul, a gente passou tudo aquilo horroroso das enchentes, né? Lá em maio, e aí passou o tempo, já estamos em setembro, Marco. Agora, o Natal é dois passos ali, nós estamos no Natal, né? Mas é isso aí, a vida é Nós assim. estamos falando, e aí? Como vai ser o clima para o Natal, né? Não, não, não. Vamos começar devagarinho. Hoje a gente vai dar destaque para como será o clima em setembro. E a gente tem algumas noticiazinhas, eu sei, preocupantes em relação à umidade. O Marco vai falar sobre isso. Antes, eu lembro para você que é muito importante aqui no nosso canal Safras TV no YouTube, você se inscrever, ativar as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal e muitas vezes até mais de um. Hoje a gente vai estar gravando também um vídeo conversa com analistas sobre o mercado de suínos, muito importante. Vão acompanhar então aqui Safras TV todos os dias um vídeo novo para vocês no nosso canal. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras. Todas as informações sobre o agronegócio estão na plataforma Safras, nossa agência de notícias, serviços de consultoria. Temos a parceria com a Rural Clima, sempre a gente vai se unir com os melhores, e a Rural Clima é o melhor que tem nessa área de agrometeorologia. Então, Marco, depois dessa, como a gente diz aqui no Sul, rasgação de seda, eu te pergunto, Marco, o que está reservado para nós nesta semana e já pensando no Brasil para... Não, não, a gente vai combinamos de começar com os Estados Unidos, que é muito rápido, né? Os Estados Unidos vai ser bem rapidinho, mas depois vamos falar de como vai ser o clima no Brasil na semana e ao longo de setembro. Demora 10 segundos para falar dos Estados Unidos. Nada, porque não tem nada no clima que possa reverter a situação de safra recorde nos Estados Unidos. O clima está bem, está chovendo, não vai ter chuvas em excesso para atrapalhar a colheita, nem frio precoce que possa trazer neve, alguma coisa de preocupação, ou seja, tudo caminhando nessas últimas semanas para os Estados Unidos ter uma safra realmente cheia, uma safra recorde. Tá? Então, Estados Unidos, para mim, agora, é só apurar de fato os números, se vai ser um a mais, um a menos, né, das projeções que o USDA falou, mas o fato é que, tanto no caso do milho quanto na soja, a produção é recorde e não tem nada nos modelos que possam trazer novas volatilidades aí para a safra americana. Pelo contrário, as condições se manterão extremamente favoráveis nos próximas semanas, ou seja, sem grandes sustos aí para o mercado, para os Estados Unidos. Marco, aí puxando a brasa, né? Voltando com metáforas gaúchas, puxando a brasa para o nosso assado, a gente também pode dizer que desde o começo a gente falou isso, que era muito difícil, né? Ter alguma condição que fosse desfavorecer o andamento de uma grande safra americana, né? Isso a gente tem que Exatamente. falar. Exatamente. Desde março, quando começamos a falar sobre a safra americana, sempre falamos que os Estados Unidos ia ter uma safra cheia, o clima ia realmente ser favorável, e que poderia ter algum outro momento ali que ia faltar chuvas e o mercado ia entender que poderia ter algum probleminha e ia resultar isso em um aumento de preço, mas que nos dias posteriores ele já ia devolver, porque os modelos foi isso que aconteceu ali em julho, em alguns momentos de agosto, nada mais pudesse alterar assim drasticamente. A tendência realmente é os Estados Unidos com uma safra gigantesca esse ano. Ruim para a formação de preços, né, que isso põe uma pressão extremamente baixista para os preços, mas era o que estava sendo desenhado desde o começo da safra. Maravilha, vamos passar para o Brasil, Marco. A gente tem aí uma tendência que se mantém, né, de um clima seco, e já vamos falar também da projeção ao longo de setembro, que preocupa bastante para algumas culturas, tenho certeza disso, né? Preocupa, por exemplo, para culturas como o café, claro.
e a gente chega ao período de floradas e já está um longo tempo sem chuvas, né? Sei lá, mais de 100 dias sem chuvas em muitas regiões, e precisa chover para florada e depois precisa continuar chovendo para pegamento dessas floradas. E também a safra de verão de grãos, e o pessoal está aí no ouvido do Marco aqui, ó, buzinando, perguntando, e aí, Marco, como é que está a situação? Né, o que que vai vir? Quando é que vai vir chuva? E me parece que está uma situação, não digo, não dá para dizer alarmante, né, Marco? Mas eu acho que gera atenção, né? Eu vou aproveitar esse nosso bate-papo para colocar alguns pontos nos is aí, que eu sei que esse vídeo é bastante visualizado, né? E até pela parceria deixei para falar alguns pontos aqui. Seguinte, primeiro, se você olhar o mapa, não há previsões de chuva para os próximos 15 dias no Brasil, a não ser no sul do Brasil, onde quinta-feira agora, dia 5 entra uma frente fria, provoca uma chuva só quinta-feira, mesmo assim de forma muito irregular. Aqui, essa é a chuva do Rio Grande do Sul. Não. Então, um dia, no máximo dois ali, de chuvas entre a quarta e a quinta-feira, entre os dias 4 e 5, e depois essa frente fria vai embora. Para o plantio no sul do milho, muita atenção, porque depois desse período não há previsões mais de chuva, só volta a chover lá para o dia 16. Então abre um espaço aí de 10, 12 dias sem chuvas. Muita atenção para você, gaúcho, catarinense, que quer soltar seu plantio de milho. Com relação a trigo, por enquanto, tudo dentro de uma normalidade, sem muito o que falar do trigo. O mesmo para o arroz. Essas chuvas podem atrapalhar um pouquinho aí o arroz, o plantio do arroz, mas as condições são muito diferentes do que nós vimos há exatamente um ano atrás, onde nós tivemos a primeira onda de alagamento no Rio Grande do Sul. Então, isso está muito, mas muito, muito difícil de acontecer novamente, tá? A gente só não fala que a possibilidade é zero, porque quando se fala em clima, nada é zero e nada é 100%. Mas as chances são praticamente zero de termos um clima parecido com o que tivemos em setembro e outubro de 2023. Até, por outro lado, pode ser bem mais seco do que o normal. Já nas regiões centrais do Brasil, quando a gente olha, a gente observa muito que não há previsões de chuvas para o centro-oeste, para o sudeste, para o Mato Piba, para todas as áreas centro-norte do Brasil. Somente na virada, nos últimos dias de setembro, e aí eu estou falando aqui há 20 e poucos dias, é que há uma possibilidade de retorno das chuvas sobre as áreas produtoras, tanto do Sudeste quanto do Centro-Oeste. No entanto, essas chuvas que vão ocorrer ainda não serão sinônimos da total regularização do regime de chuvas, até porque há uma tendência de que na primeira semana de outubro, volte a ser mais seca, ou seja, a primeira quinzena de outubro pode ser seca novamente. Então, muita atenção, porque temos comentado aqui há muito tempo que as chuvas irão demorar um pouco mais para regularizar e que o plantio da soja chega um pouco mais tarde esse ano. Porém, deixa eu deixar um pouco bem claro pelo seguinte: quando a gente fala em atraso no plantio da soja esse ano, está muito mais relacionado às datas de término dos vazios sanitários. A gente sabe que cada estado brasileiro tem uma agenda ou um término de vazio sanitário diferente. O Mato Grosso, esse ano, já existe a possibilidade de plantio a partir do dia 7, ou seja, a partir do sábado agora, porque eles anteciparam o término do vazio sanitário para o dia 6, ou seja, a partir do dia 7 de setembro já pode semear soja. Porém, não tem chuva, então vai haver um atraso. A mesma coisa que você pegar o Mato Grosso do Sul, o Paraná, que normalmente começa a semear sua soja no dia 15, 20 de setembro, quando termina o vazio sanitário. Não vai ter chuvas. Porém, se você pegar algumas áreas de Goiás, que plantam depois do dia 10 de outubro, Minas Gerais, São Paulo, que normalmente plantam depois do dia 10 de outubro, Bahia,
Tocantins, que também gostam de plantar na segunda quinzena de outubro em diante, provavelmente não vai ter grandes atrasos. Se tiver uma semana, 10 dias no máximo, porque tudo está caminhando para que o regime de chuvas se normalize em meados de outubro em diante. Se você pega o Piauí, que normalmente se planta no final de outubro, início de novembro, pode ser que nem tenha atraso. A mesma coisa com outras áreas. Então, quando a gente fala aqui que vai ter um atraso no plantio da soja, nós estamos relacionando ao mês de setembro, que vai ser ainda muito seco, e principalmente porque os vazios sanitários estão cada vez mais precoces, certo? Os términos, antecipando. Então, muita atenção, tá? Por quê? Pode ocorrer algumas chuvas? Podem, lá no final do mês, mas essas chuvas não serão sinônimos. E outro ponto de atenção, eu sei que muitos que estão nos assistindo, que trabalham no agronegócio, sabem que os produtores gostam de antecipar o plantio no pó, esperando a chuva dos próximos dias. Esse é um ano extremamente perigoso, principalmente essas primeiras chuvas. Por quê, Alessandra? Porque há uma possibilidade de que essas primeiras chuvas não ocorram na área que você semeou, no pó. Então, muita atenção. Outro ponto de atenção, e é uma atenção extremamente recorrente, que é não tem chuvas, temperaturas extremamente altas. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha as temperaturas dessa semana. São essas manchas roxas, ó. Ó, dá uma olhada. Temperaturas acima de Olha, feia 40 graus. coisa, hein? Exatamente. Então, você tem temperaturas altas, umidade extremamente baixa, tanto do solo quanto do ar, e nada de chuvas até pelo menos dia 25 de setembro, ou seja, daqui 20 dias. Isso coloca uma pressão enorme para focos de queimadas, muita atenção. Então, não tem umidade para plantar. Mesmo que essa umidade venha, muita atenção, porque ela não tem frequência, essas chuvas do final de setembro. Então, muita atenção. Acho que esses são os pontos. Com relação ao sul, e aí diretamente para as áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, sul do Paraná, até há uma tendência de melhora das condições climáticas, ou seja, chuvas mais frequentes a partir de meados de setembro agora. Então, temos uma chuva agora essa semana, abre-se um intervalo de 10, 12 dias e volta a chover ali na terceira semana de setembro. E aí as chuvas engrenam. Pode ocorrer lá em outubro, final de setembro, outubro, uma outra semana um pouco mais úmida? Pode, e está fácil disso acontecer, já que as chuvas vão regularizar um pouco mais tarde na região centro-norte. Mas isso não terá grandes impactos na colheita do trigo, como aconteceu no ano passado. Então, ou em anos anteriores. Então, de uma forma geral, esse é um ano um pouco mais arriscado no seu início do plantio, por conta dessa irregularidade de temperaturas altas. No entanto, é fato que, assim que o regime de chuva se instalar, seja no dia 5 de outubro, seja no dia 20 de outubro, a hora que começar, não para mais. Ou seja, dificilmente teremos longos períodos de estiagem, como aconteceu na safra passada. É um clima totalmente diferente, vem numa laninha, que ainda não se formou, deve se formar no último trimestre, outubro, novembro e dezembro, mas que vai trazer condições relativamente boas, tanto para a região centro-norte, quanto e principalmente para o sul. Por ser uma laninha de fraca intensidade, as condições vão estar muito boas para o Brasil esse ano. Acho que eu falei demais. Maravilha. Não, Marcos, se eu entendi bem os pontos nos is, então a gente, em primeiro lugar, tem que ter muito cuidado, estar atento às informações, né? O clima, safras e mercado estão aí para isso. Preocupações pontuais nesse momento agora, né, Marco? Principalmente nessas regiões, como tu falou, por questões de região, de vazio sanitário, de quando começa a plantar. E quem quiser começar agora em setembro, mais atenção ainda, porque realmente setembro vai continuar sendo um mês de chuvas
inexistentes em muitas regiões, né, Marco? Então, mas depois regulariza a partir de outubro, principalmente, né? E para quem quer, gosta de similaridade, é um ano parecido com 16 e 17, tá? Que não teve grandes saltos. O problema é se você pega a evolução do plantio, o vazio sanitário lá naquela época terminava dia 15 no Mato Grosso. Esse foi uma semana antes. Então, está muito dentro o 15, o 16 e 17, tá? Então, é um ano muito similar a 16 e 17. Outro ponto, que é o nosso café, a nossa amada cultura café, tá? É um ano onde a florada ocorre muito tardiamente, por conta das chuvas chegarem mais tarde. Porém, não tão tarde assim. Porque se você pegar historicamente, as chuvas no Sudeste só começam no início da primavera. E a primavera é no dia 20, 22 de setembro, normalmente. Varia ali um ano para o outro, mas é sempre ali no dia 20, 22. Então, se você falar que a florada do café deverá ocorrer ao longo da primeira quinzena de outubro, não está muito fora também. O problema para o café está sendo esse tempo muito seco. E com temperatura muito alta, né, também. Exatamente. Por quê? Existe a, uma grande parcela dos cafezais estão muito depauperados. Normalmente é uma época que o café fica meio sente a colheita, sente o estresse hídrico, que é normal nessa época do ano, mas o fato é que nós estamos há muitos dias, há mais de 120, 130 dias sem chuvas significativas em muitas áreas de café, né? E o café vem mais depauperado. Então, pode ser que haja uma redução normal, por conta dessa seca, da produção de 25. Já para a cana-de-açúcar, para o setor, eu já vi muita gente falar: ah, mas está matando cana, olha isso. Sim, algumas áreas de suqueira estão ruins por conta dessa seca. Tivemos algumas ondas de frio também que deu uma sapecadinha. Mas se começar a chover bem a partir de outubro, como os modelos estão indicando, vamos falar que ocorre exatamente o que os modelos estão dando, eu vejo que a safra 2025 de cana-de-açúcar pode ser muito melhor do que essa última safra nossa, que estão em torno aí de 580, 600 milhões de toneladas. Ou seja, tudo está caminhando para que a safra 25, seja de grãos, seja de café, cana-de-açúcar, laranja, entre outras, possa realmente se recuperar, ok? Marco, vamos falar só sobre, para finalizar aqui, essa questão aí que nós estamos falando de setembro, também outubro, né? Embora outubro seja mais difícil, porque eu vou falar, mas também acontece. Já dá para guardar os casacos ou ainda não, Marco? No sul ainda não, temos mais duas ondas de frio, uma agora essa semana e outra na semana que vem, tá? E essa semana e no final do mês, mas aí depois para, Tem muito tá? risco de geada ou não dá nem para se pensar nisso aí? Tá tranquilo. Tranquilo, sem geada, sem nada. Sem nada, 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 nada. Que maravilha. Bom, Marco, consideração final, então, para a gente encerrar esse papo do clima na semana. O que que tu diria? Olha, cara, é só tomar um pouco de cuidado com esse mês, ter um pouco, abaixar um pouco a ansiedade, que assim que as chuvas chegarem, de fato, elas chegam e a safra vai ser enorme. Acho que é esse que é o grande ponto. Que maravilha, Marco. É a gente ter cuidado, né, aquele zelo, ficar ligado na safras e mercado na Rural Clima, mas pelo menos aí temos boas notícias no começo dessa semana, mano. Muito obrigado. O meu recado final é que nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, fique junto conosco. Próximos eventos de safras e mercado também na descrição do vídeo. E eu deixo meu abraço ao Marco Antônio dos Santos, nosso parceiro. Um abraço a todos, uma boa semana, Marco.